Surgiu festiva e brilhante, espargindo diva luz, a estrela dos reis magos, anunciando Jesus. Amigos de Osório apresenta Histórias do Litoral Norte com o professor Lauro Cunha. Seu esposo era um bandido, senhora dona da casa. Olá, boa noite. Eu sou o Lauro, então vamos ver o capítulo 2 da história do litoral. Para quem não assistiu o primeiro vídeo, né, naquela ocasião, nós dizíamos que exatamente na metade do século XVII, ali por volta de 1650, havia sobrado aqui no litoral norte quase que um vazio demográfico, né? As pessoas que aqui viviam foram levadas daqui para serem escravizadas lá em São Paulo. Nós tínhamos aqui no litoral norte, até a metade do século XVII, milhares de indígenas guaranis, carijós e guaranis araxãs. Até o rio Tramandaí eram os carijós, depois eram os araxãs. Os araxãs, na verdade, não se sabe bem se eram guaranis ou se era um grupo guaranizado, mas era falante do Guarani igual. O fato é que a gente combinou que, no final do vídeo, do capítulo, que a gente passaria uma régua ali por 1650 e continuaria então hoje, né? Então, o título desta fala de hoje o tema da fala de hoje é o que aconteceu aqui no litoral norte na segunda metade do século XVII. O que aconteceu aqui, né? Então, o título do capítulo eu pergunto, né, se isso aqui virou uma terra de ninguém. Terra de ninguém era um termo que as autoridades naquela época usavam, né? E que alguns historiadores ainda até hoje usam. Assim, uma terra de ninguém é uma terra que não estaria sob nenhuma administração política. Uma terra de ninguém seria assim, uma terra que não tem dono. Ora, existe aí uma intencionalidade, né? Quando eu digo que uma terra não tem dono, então ela pode ser adonada por mim. Eu posso me adonar, me apropriar, porque afinal de contas ela não tem dono. Ora, no mínimo, o litoral norte do Rio Grande do Sul, o Rio Grande do Sul como um todo, 100% do território do Rio Grande do Sul pertencia à Espanha. Digamos assim, era de propriedade da coroa espanhola, né? Eram terras do rei da Espanha, no mínimo, né? Pelo Tratado de Tordesilhas, o estado isso que a gente entende como estado do Rio Grande do Sul hoje ficava todo do lado do domínio colonial espanhol, né? Então, quando eu digo que é a terra de ninguém, é porque eu quero me apropriar dela, né? Na verdade, eu não concordo com esse termo, terra de ninguém, e esse termo até hoje muitos historiadores usam, né? E eu contesto, né? Por exemplo, sempre quando eu mostrar aqui a capa de um livro, lá no final do vídeo a gente mostra de novo. Se alguém quiser, né, ler o livro, adquirir o livro, tem a editora, tem o autor, tudo direitinho. Mas lá no final.
Mas esse termo, terra de ninguém, é um termo que se usa até hoje. Eu não uso, jamais usaria, né? Mas é um termo que se usa, e no capítulo que vem nós vamos falar muito de um tal de Cristóvão Pereira de Abreu. Esta rodovia estadual que cruza a cidade de Osório, que passa aqui dentro da cidade de Osório, a RS 30, ela tem um nome oficial de Rodovia Estadual Cristóvão Pereira de Abreu. Então, ele deve ter sido muito importante. Mas nós vamos ver no capítulo seguinte. Mas aqui tem uma biografia dele. Isso aqui é uma biografia do Cristóvão Pereira de Abreu. E se chama O Cavaleiro da Terra de Ninguém. Eu só estou mostrando o título para vocês verem assim que ainda persiste essa ideia da terra de ninguém. O litoral não era terra de ninguém, né? Aqui existiam pessoas, viviam pessoas aqui. Levaram o grosso que tinha aqui da população indígena, sim, levaram. Mas eu havia dito lá, no capítulo 1, que havia sobrado aqui alguns poucos indígenas, carijós, araxãs, crianças de idade muito tenra, velhos, aleijados, que não interessava como escravos lá em São Paulo, ficaram. Não conseguiriam mais, né, reerguer aquelas aldeias numerosas que nós tínhamos aqui. Essas poucas famílias, esses restos sociais, continuaram por aqui se esquivando, se escondendo, né? Além desses carijós e araxãs, aqui no litoral norte, também era possível se encontrar na segunda metade do século XVII uma que outra família de índios guaranis missioneiros, né? Algumas famílias não queriam viver nas reduções e iam o mais longe possível, né? E vinham acabar até no litoral norte aqui, que é o extremo oposto geograficamente falando, das missões. Uma que outra família você poderia encontrar aqui. Outros indígenas que a gente poderia encontrar aqui eram os índios de Linguagê, os índios de São Francisco de Paula, os índios de Cambará do Sul, que no verão, na entre-safra do pinhão, eles desciam a encosta da serra para caçar aqui nas nossas lagoas, na parte interna das lagoas, né? Na margem da lagoa voltada para a floresta, por ali eles caçavam. Então, eles se faziam presentes também no litoral norte. Outro tipo de agente, de sujeito histórico a circular pelo litoral norte eram os índios guaranis taps, missioneiros, né? Os bandeirantes haviam arrasado com as 18 reduções do primeiro ciclo missioneiro, e os guaranis conseguiram se transferir para a margem de lá do Rio Uruguai, para a Argentina, e levar o que deu de gado, mas não foi todo o gado e não foi todos os índios. E já em 1652, esses índios atravessavam o Rio Uruguai, para isso que é hoje o Rio Grande do Sul, para cuidar das suas estâncias, para criar gado. Não tínhamos ainda, né, o segundo ciclo missioneiro, mas já existiam as estâncias guaranis, onde se criava gado aqui no Rio Grande do Sul. E os jesuítas e os administradores dessas reduções lá da Argentina mandavam todos os anos assim milícias de índios armados com arma de fogo, inclusive, para fazer um patrulhamento de todo o Rio Grande do Sul, justamente visando esse avanço português. Os patrulheiros indígenas prestavam esse serviço, então, para a coroa espanhola. Era assim, um patrulhamento avançado das reduções, visando espionar o avanço português, e principalmente o Porto de Laguna, né?
E essas patrulhas poderiam passar aqui pelo litoral norte. Mas, assim, de todas as pessoas que circulavam aqui no litoral norte na segunda metade do século XVII, eu quero destacar um sujeito, né, que é o bandeirante paulista. Com o fim daquelas reduções jesuíticas lá no oeste, aquelas grandes expedições de bandeirantes, de sertanistas, de exploradores, elas não vieram mais para o Rio Grande do Sul, mas o que se tem na segunda metade do século XVII são companhias de bandeirantes bem menores em número de sertanistas. Se aquelas grandes companhias tinham 1.500 pessoas, essas pequenas não. Essas pequenas vão ter 50. Né? Os paulistas continuam insistindo, continuam acreditando, continuam procurando por ouro, por prata, por pedras preciosas, por todo o Brasil. E, claro, eles acabariam encontrando lá no final do século, lá em Minas Gerais. Mas antes de se descobrir o ouro e prata lá em Minas Gerais, eles acreditavam que em algum lugar do Brasil tinha que ter ouro. Então, o litoral norte do Rio Grande do Sul se insere no ciclo do ouro. Não que aqui houvesse ouro, mas o litoral norte foi sapateado, pisoteado na procura pelo ouro. Né? Então, eu quero destacar duas ações de bandeirantes aqui. Primeiro, eles vinham de Santos até Laguna de barco. De Laguna para o sul, eles vinham a pé. Vinham até o município de Osório, ali na praia de Atlântida Sul. Né? Eles abandonavam a linha da praia e cruzavam o rio Tramandaí ali onde tem a ponte na Estrada do Mar. Né? Abandonavam a linha do mar, cruzavam o rio Tramandaí e se internavam no continente, se internavam no Rio Grande do Sul, para o interior, pela planície, mas sempre costeando, sempre próximo à costa da serra, né? Sempre costeando a Serra Geral. Então, nesse caso, o litoral norte era usado como trânsito para esses bandeirantes. Agora, além desses que passavam por aqui para ir para o interior, existiam aqueles bandeirantes que vasculharam o próprio litoral norte. Né? Investiram na ideia de que aqui poderia ter alguma riqueza. Né? E desses bandeirantes, desses exploradores paulistas que circularam, que perambularam aqui pelo litoral norte na segunda metade do século XVII, para algum estudante que queira fazer algum trabalho, por exemplo, né, tem alguns nomes assim como João de Moura, né, tem um outro chamado Antônio Nunes Pinto. Né. Agora eu quero chamar a atenção para dois em particular. Um se chama Domingos de Brito Peixoto, e o outro chamado Manuel Jordão da Silva. O Domingos de Brito Peixoto, e principalmente seus filhos, eles vão ser muito importantes para a história do Rio Grande do Sul depois. Principalmente o filho do Brito, o filho do Domingos, o Francisco. Né? Vai ser depois o administrador de Laguna, e são os seus filhos, né, que vão fazer aquela frente pioneira de ocupação aqui do litoral norte. Isso a gente vai ver nos próximos capítulos. Né? Mas o outro filho do Domingos, o Sebastião, morreu aqui no litoral norte, flechado por índios. Né? Então, sobrou o Francisco, que vai ter uma importância enorme para a história do Rio Grande do Sul. Mas certa vez, só para ilustrar, certa vez o Domingos de Brito Peixoto fez uma associação com
Manuel Jordão da Silva, e vieram de barco de Santos, São Paulo. E o Domingos estacionou o barco dele na foz do rio Araranguá. E o pessoal dele desceu até Osório, de Osório se internou. Eles tinham como um guia um índio velho que dizia que havia prata lá no Cerro do Botucaraí, que hoje deve ser município de Candelária. Mas eles nem bem chegaram lá, foram corridos pelos TAPs, pelos índios missioneiros. E enquanto o Domingos estacionava o seu barco ali em Araranguá, o Manuel Jordão seguiu para Rio Grande. E eles combinaram assim, ó, depois a gente se encontra lá em Rio Grande. E o Domingos foi corrido, quando chegou aqui em Araranguá, de volta, soube que o barco havia virado. Né? O mar, as ondas viraram o barco e ficaram a pé. Daí resolveram ir ao encontro do Manuel Jordão lá no sul, por terra, a pé. E o Jordão, por sua vez, ele também teve o seu barco lá afundado. Estava estacionado lá de frente a Rio Grande, ancorado, e também naufragou. E o Jordão, o Manuel Jordão também penetrou o território, a campanha, e lá se deu mal. Os charruas mataram 27 dos seus homens, né? E se encontraram finalmente os dois grupos lá em Rio Grande e chegaram à conclusão de que estava difícil de encontrar ouro, estava difícil de encontrar prata, daí retornaram para a Laguna para voltar para São Paulo. E eles... Havia sobrado uma canoa do naufrágio lá do Manuel Jordão e uma parte do pessoal voltou a pé pelo litoral e a outra parte voltou pela Lagoa dos Patos. O que eu quero dizer é o seguinte, eu estou contando essa história pelo seguinte, é que esse pessoal acabou fazendo assim um estudo profundo da nossa região, para concluir depois que aqui não tinha nada de riqueza assim imediata, né, de riqueza que pudesse se apropriar de imediato. Mas, na verdade, eles fizeram uma prospecção importante, né? Por exemplo, ó, esses que vieram de barco navegaram pela Lagoa dos Patos até onde deu, e quando não deu mais, eles seguiram o rio Capivari. E quando não deu mais para subir no rio Capivari, eles arrastaram a canoa até Tramandaí. E de Tramandaí seguiram navegando para o norte pela canoa. E eles tinham essa informação de que isso era possível através dos índios que acompanhavam eles, os índios na condição de trabalhadores dessa equipe de sertanistas. Isso nos leva a acreditar que muitos desses índios que eram usados como mão de obra nessas expedições dos bandeirantes paulistas aqui pelo litoral norte, muitos desses índios eram índios daqui, né, que haviam sido escravizados lá e voltavam agora na condição de trabalhadores escravizados dessas expedições, porque os índios é que informavam o que era possível, o que não era possível, e o que é mais importante, os índios informavam o nome dos rios, dos lugares. Então, assim, mesmo antes de chegar nos lugares, eles já sabiam o nome, porque os índios informavam. Por exemplo, naquela documentação que esses bandeirantes produziam, a gente vê, por exemplo, assim, dados interessantíssimos, assim, para quem gosta de estudar, né? Por exemplo, o rio Palmares se chamava Mutiaí. Esse I no final quer dizer rio. Mutiaí é rio. Mutiá, Butiá. Rio do Butiá. O butiazeiro, na verdade, ele é uma palmeira. Então, um conjunto de butiazeiros dá um palmar. E vários butiazais dá um palmares. Palmares, vários butiazais.
O Butiazeiro é Matombé, está insistindo. Então, que coisa interessante, né? Por exemplo, o rio Capivari também, ele já era chamado de Capivari Pitanga, é capivara vermelha, o rio Capivari. Interessante é que os índios sabiam que dali não tinha mais como navegar. Os guaranis que viviam aqui no litoral, eles faziam uso dessas águas, né? E eram importantes, imprescindíveis nessas companhias de aventureiros, porque eles que sabiam, né? Eles conheciam toda a natureza, o que dá para comer, o que não dá para comer, o que é veneno, qual é o bicho que dá para caçar, qual é o bicho que dá para comer, como que se caça isso, como que se caça aquilo, né? Eles eram profundos conhecedores do ambiente. Sem eles, essas expedições não seriam possíveis. E o fato é que eles acabavam, né, então, fazendo esse grande papel. A questão é o seguinte, ó, o Manuel Jordão, ele propôs para o governo do Rio de Janeiro criar uma povoação aqui no litoral norte. Ele era um fidalgo, ele era uma pessoa respeitadíssima. Ele disse, olha, eu preciso de... Se vocês me derem... Uma carta que ele escreveu em 1695. Se vocês me derem 50 casais de índios, 50 casais indígenas, e mais 30 índios solteiros, eu crio uma povoação aqui. Daí, inclusive, a sugestão chegou até o Conselho Ultramarino em Portugal. O pessoal diz, olha, a gente te admira muito, coisa e tal, mas por enquanto não dá, né? Depois, em 1698, de novo, ele insiste, agora com o rei. Ele escreve uma carta para o rei, Manuel Jordão, e ele quer criar 2 povoados aqui no Rio Grande do Sul, na nossa costa atlântica aqui, um povoado em Rio Grande e um povoado aqui em Tramandaí. E ele insiste, ele olha lá de Tramandaí esses morros aqui de Osório, o Morro da Borrússia, o Morro Agudo lá atrás, e ele sonha que aqui tem ouro. Ele diz para o rei, olha, rei, aqui tem bastante ouro, me dá esses índios para eu formar esse povoado aí. Na verdade, ele tinha razão num ponto, assim, era, sim, mais do que necessário se criar uma povoação aqui no litoral. Por quê? Enquanto os paulistas vasculhavam aqui o Rio Grande do Sul, o litoral e o interior em busca de ouro, de prata, de pedras preciosas, de alguma riqueza, enquanto os paulistas faziam isso, os cariocas, os fluminenses, eles passaram reto por aqui de barco e foram fundar uma cidadela lá na foz do Rio da Prata. Os portugueses acreditavam que os domínios de Portugal iriam até o Rio da Prata. E os espanhóis não concordavam. Os espanhóis achavam que o Brasil terminava em Laguna. Era o sonho dos portugueses estender os domínios da colônia brasileira até o Rio da Prata. E foram lá e fundaram a tal de Colônia do Sacramento. Era um entreposto comercial, né, atrevidamente erguida na cara de Buenos Aires. Aquilo lá vai ser um problema durante quase um século. Os argentinos não vão aceitar aquilo de jeito nenhum. E vai ser... Colônia do Sacramento vai sofrer essa pressão, né, por quase um século. Então, assim, é verdade, o Jordão tem razão, o Manuel Jordão da Silva tinha razão, sim, né, pensando-se na geopolítica, da necessidade de se criar aqui uma povoação aqui entre Laguna, que era o fim do Brasil, na prática, e a Colônia do Sacramento. Bueno, a Colônia do Sacramento, ela vivia constantemente pressionada, não só por os espanhóis, mas principalmente
pelos índios missioneiros, né? Pelas guerrilhas que os índios missioneiros imprimiam. Então, a cidadela da Colônia do Sacramento era algo assim extremamente isolado. E era mais do que necessário se criar um vínculo da Colônia do Sacramento com Laguna por terra, né? E a colônia não conseguiu resistir, né? Ela foi sitiada em 1704 e foi tomada. Caiu em 1705. Mas, assim, um pouco antes disso, quando se deram conta da urgência de se estabelecer um contato por terra antes que acontecesse o que acabou acontecendo, em 1703, né, saiu lá da Colônia do Sacramento um capitão, mais ou menos 50 militares, 50 pessoas, uma equipe comandada por esse capitão chamado Domingos de Filgueira. E ele saiu da Colônia do Sacramento em direção à Laguna justamente com a intenção de criar um roteiro. Tanto que o documento que ele produz chama-se Roteiro de Domingos da Filgueira. E ele fez todo um mapeamento da ligação terrestre entre Laguna e a Colônia do Sacramento, até porque a navegação aqui na costa era muito difícil, os naufrágios eram muito comuns, né? Então, assim, é óbvio que tinha que haver uma ligação por terra. E esse Domingos da Filgueira se desloca de lá em maio, a partir de maio de 1703, em direção à Laguna. Ele leva 4 meses para percorrer 1.300 quilômetros. E no final, no roteiro, ele diz que, olha, eu levei 4 meses porque a gente vinha fazendo um estudo profundo de tudo que a gente encontrava pelo caminho, mas dá para fazer tranquilamente em 70 dias, a conclusão dele, né? O que levaria 70 dias, eles levaram 4 meses, porque eles vinham mapeando em profundidade. Quem quiser conhecer esse roteiro do Domingos da Filgueira, ele foi publicado aqui, ó. Depois eu vou mostrar essa capa aqui em mais detalhes lá no final, né? Ele traça assim todo um pormenores, assim, todas as dificuldades, né, que os usuários dessa estrada teriam. Então, na verdade, ele fez assim um folder, um manual do viajante, né, tentando criar um fluxo terrestre entre Laguna e a Colônia do Sacramento, e nós temos tudo a ver aqui no litoral norte, né, porque essa via passaria justamente por aqui, né. E eu, certa vez, escrevi um artigo sobre esse roteiro do Domingos da Filgueira, e onde eu questionava que ele, em momento algum, ele cruzou com seres humanos nesse roteiro, o que é mentira. Quer dizer, ele omitiu a presença humana ao longo desse trajeto. Ele queria atrair pessoas, ele não poderia dizer que por aqui existiam índios, por aqui existiam gaúchos, principalmente, né? Gaúchos no sentido assim daqueles bandos que viviam coureando, né? Não é gaúcho no sentido de peão de estância, não é nesse sentido. Eram aqueles grupos errantes, né, que viviam do couro, matavam os animais, tiravam o couro. Esses grupos de gaúchos eram formados por pessoas de origem europeia, brancos, por indígenas charruas, indígenas minuanos, guaranis e mestiços, né? E gaúcho nessa época significava ladrão, né?
Esse artigo que eu escrevi sobre o roteiro do Domingos e questionando por que ele não falou das pessoas que ele encontrou pelo caminho, eu escrevi nesse livro aqui, Raízes de Shangri-La. Aqui tá o artigo esse sobre o roteiro, né? Então, dá para ver, então, que, na verdade, pelo que se falou aqui, que o litoral norte não é um vazio demográfico e também não é um território de ninguém. Ou quando se diz que é um território de ninguém, há uma segunda intenção, que é o de se apropriar, né? E quando se diz que não tem ninguém, é que não se considera índio como pessoa, né? Se tem índio, eles consideram um vazio demográfico, porque índio é como se fosse bicho do mato. Então, não se considerava a presença de indígenas, né? E então, para encerrar esse capítulo que trata da segunda metade do século XVII, a gente passa uma régua, então, nesse ano de 1703, que é esse deslocamento do Domingos da Filgueira, ou a queda da colônia do Sacramento em 1705, né? Avançamos aqui um pouquinho, então, né, no século XVIII, e a partir do capítulo 3, então, a gente entra no século XVIII. E eu não sei quanto tempo a gente vai ficar aqui falando da história do litoral norte, né? Estamos muito longe aqui ainda de chegar no clássico sul brasileiro Gaó, né? Tem que esperar aí, eu não sei quantos capítulos nós precisaremos para ir falando, né, da história do litoral norte. Então, por hoje era isso, tá, pessoal? Obrigado, hein?